Olá, alunos! Na semana passada nós introduzimos o conteúdo de funções inorgânicas, falamos um pouco sobre o contexto histórico e fizemos a distinção entre duas grandes áreas da química, que no caso é a química orgânica e a química inorgânica. Aprendemos o conceito de função dentro da química, além de tratar um pouquinho sobre o experimento de Arrhenius, a fim de compreender o conceito de dissociação e ionização, que são fundamentais para poder compreender o conteúdo de ácidos e bases. Bem, como havia falado na última aula, hoje a gente irá trabalhar as funções inorgânicas de forma mais aprofundada, lembrando que iremos tratar das principais funções, são elas os ácidos, as bases, sais e os óxidos. Temos outras funções, no entanto, nos teremos a essas quatro que são as principais e que também são cobradas dentro, não só da sociedade, né, já que elas estão mais presentes no nosso dia a dia, mas também nos vestibulares, nas provas que vocês irão fazer. Bem, antes de mais nada, eu acredito que vocês devam estar se perguntando, né, mas o que seria um ácido? O que seria uma base? Como a gente identifica? Né, como a gente nomeia essas substâncias? Devemos lembrar que, assim como lá que eu expliquei um pouquinho do que era química orgânica e química inorgânica, com o passar do tempo, o conceito ele vai adquirindo outro significado e isso vai modificando como é compreendido a química. Isso afeta também como são classificadas as substâncias. No caso dos ácidos e das bases, ele passa por inúmeras classificações, mas o conceito que é mais utilizado, principalmente no ensino médio, é o conceito de Arrhenius, que trata ácido como sendo substâncias que em solução aquosa sofrem ionização e liberam como único tipo de cátion H+. Lembrem-se, eu digo que uma determinada substância se ionizou quando eu coloco ela em água e há a formação de cargas, de entidades carregadas, né? Então, se há formação de cargas, irá ocorrer ionização, conforme a gente viu lá no experimento de Arrhenius. E essas substâncias que sofrem ionização e liberam como um cátion somente o H+, elas são chamadas de ácido. Ah, mas teremos substâncias que liberam outros tipos de cátion? Sim, mas elas têm outra classificação na qual a gente verá, inclusive aqui, né, um pouco mais adiante. No caso das bases, são consideradas, conforme o conceito de Arrhenius, aquelas substâncias que, quando colocadas em água, sofrem dissociação iônica e liberam como único ânion a hidroxila, que é o OH-. Relembrando, dissociação é quando eu tenho uma substância que, colocada em água, ela vai apenas quebrar, dissociar, né, separar as cargas que já está formada ali dentro daquela moleculinha. Então, uma coisa que a gente pode já observar aqui é que ácido irá sofrer ionização, enquanto que a dissociação se refere-se às bases. Então, certo, se Arrhenius disse que ácidos são substâncias que, quando em solução, sofrem ionização, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente poder compreender melhor esse conceito, né? Conforme a gente viu lá na aula passada, quando eu coloco o HCl em água, o que vai acontecer? A solvatação, a água irá solvatar essa molécula. Neste caso, como o cloro ele tem uma eletronegatividade muito maior em relação ao hidrogênio, o que ocorrerá é que ele acabará atraindo mais o único elétron daqui do hidrogênio para si e ficará com essa carga negativa. Então, o ânion que a gente tem aqui é o cloreto. E qual é o cátion? O H+. Então, aqui a gente pode observar que o único cátion formado foi o H+. Então, essa substância caracteriza-se como base. Outro exemplo que a gente pode ver, o ácido fosfórico, né? O H3PO4. Quando a gente coloca ele em água, em uma solução aquosa, ele também irá sofrer a ionização e formará aqui o cátion H+, e também este ânion aqui com o restante da molécula. Então, já que o único cátion formado foi o H+, dizemos que essa substância também ela é ácida. Tá, agora vocês podem se perguntar, mas como a gente classifica os ácidos? Como eu disse, por mais que uma substância ela está dentro de uma função, nós vamos ter propriedades que são características de cada substância. Então, a gente pode classificar os ácidos quanto à presença de oxigênio, sim. Então, se eu tenho uma molécula na qual eu tenho um oxigênio naquela fórmula molecular, naquela estrutura daquela molécula,
Então, eu posso classificá-los como hidrácidos, que no caso são os ácidos que não possuem oxigênio em sua fórmula, em sua estrutura, e os oxiácidos, que são aqueles ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura. A exemplo aqui de hidrácido, nós temos novamente o HCl, que, como a gente pode observar, não possui oxigênio em sua estrutura. No caso do ácido fosfórico, né, a gente já possui aqui o oxigênio, então a gente diz que esse aqui é um oxiácido. Outra forma de classificar os ácidos também são quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, se eu consigo remover um hidrogênio desse ácido, eu digo que esse ácido é monoácido. Né? Já que se ele perder 2 hidrogênios, eu digo que ele é diácido. Se eu consigo ionizar 3 hidrogênios, triácido e assim sucessivamente. Outra forma de classificação é quanto ao grau de ionização. Lembrando que o grau de ionização será o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Então, quando eu dissolvo lá, por exemplo, o HCl, eu tenho um número de partículas que foi dissolvidas, né? E também um número de partículas que foi ionizada. Quando eu coloquei em água, ele sofreu essa ionização. Então, eu faço essa continha aqui, eu vou ter o grau de ionização. E dependendo do grau de ionização, eu posso classificar essa substância, inclusive como forte, como moderada ou como fraca, em relação à sua acidez. Certo. Agora nós iremos ver um pouquinho de como a gente pode nomear esses ácidos. Para definir a nomenclatura, nós primeiro precisamos ver se esse ácido é um oxiácido ou se ele é um hidrácido. Por quê? Os hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio, a nomenclatura dele é um pouco mais simples. Você vai só precisar colocar a palavra ácido, o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Um exemplo aqui, que a gente já vem vendo, né, desde a última aula, o ácido clorídrico. Como é que eu sei disso? Primeiro a gente vai colocar o nome ácido, já que a gente conseguiu identificar que ele é uma substância ácida. Segundo, vamos colocar o nome do elemento. Qual elemento é esse aqui? Cloro. Então vamos colocar cló. Né? E a terminação hídrico. Então temos o ácido clorídrico. Nós temos aqui o hidrogênio ligado ao iodo. Então, a primeira coisa, colocar o nome ácido, qual é o elemento que ele está ligado aqui ao hidrogênio, o iodo, e coloca a terminação hídrico. Então temos ácido iodrídrico. Outro ácido que a gente tem aqui é o H2S. Tá. Qual é o elemento que a gente tem aqui? O enxofre. Então é o ácido enxofrídrico? Não. O que a gente tem que observar? Que o enxofre, né, os elementos eles são colocados na tabela periódica em inglês. Então é o sulfur. Então se a gente tem o sulfur, a gente tem o ácido sulfídrico. Temos aqui a terminação hídrico e o nome do elemento. No caso dos oxiácidos, né, ou seja, aqueles ácidos que possuem oxigênio em sua forma, a gente vai nomeá-los de acordo com o NOx. Um exemplo que eu trouxe aqui foi a do ácido clórico. Como assim a gente vai nomeá-lo de acordo com o NOx? Veja aqui na tabelinha que eu trouxe. Quando a gente tem o NOx igual a -1, a gente vai continuar introduzindo com o nome ácido, mais o nome do elemento, mais a terminação oso. Trocaremos aquele hídrico lá para o oso. Quando ele tiver o NOx mais 1, colocar lá precedido de ácido, mais pé, mais o nome do elemento, mais a terminação ico. E quando ele tiver o NOx menos 2, a gente vai novamente colocar o prefixo ácido, mais o hipo, mais o nome do elemento, mais o oso. Como assim? Não ficou muito bem entendido, né? Então vamos lá. Temos aqui o ácido clórico. Se eu aumento aqui, por exemplo, um oxigênio, né? Então o NOx desse oxigênio ficará mais 1. Então como é que vai ser o nome desse ácido? Vamos lá novamente, repetir a palavra ácido. Então a gente coloca per. Qual é o elemento que está aqui? Cló. E qual é a terminação quando o NOx é mais 1? Ico. Então ácido perclórico. Nesse caso aqui, se eu reduzo a quantidade de oxigênio, né, o NOx dele vem agora para -1, como é que vai ficar?
Então, vou ter aqui a terminação, eu começo escrevendo a palavrinha ácido, né? O NOx dele é -1, então o que eu faço agora? Coloco o nome do elemento, cló, mais a terminação oso, então ácido cloroso. Agora, se eu reduzo mais ainda o NOx desse oxigênio, né? No caso aqui o HClO, que o NOx aqui do oxigênio é -2, como é que eu vou nomear esse ácido? Coloco novamente a palavra ácido. Se ele reduziu bastante, né? Reduziu uma vez a quantidade de oxigênio, reduziu mais uma, então é ácido hipo de baixo. Hipo, o nome do elemento, que é o cloro, mais a terminação oso. Então, ácido hipocloroso. Ok. Já que a gente viu a classificação, a nomenclatura, né, e como a gente pode identificar aí o conceito de ácido, agora chegou a vez da gente trabalhar um pouquinho em relação às bases, né? Então, Arrhenius, ele diz que as bases são aquelas substâncias que sofrem dissociação iônica, liberando como único tipo de ânion o OH-, a hidroxila. Um exemplo aqui bem comum que a gente pode observar isso é como a dissolução do hidróxido de sódio em água, né? Então aqui vamos observar que eu tenho o N a mais, já possui a carguinha aqui, mais o OH menos, né? Quando eu coloco lá em água, vai ocorrer aquela solvatação que a gente viu na aula anterior e liberar o N a mais, né? Tá vendo como o cátion aqui, ó? Inclusive é diferente lá dos ácidos, que o único cátion liberado é o H+, mas nós vamos ter como único o ânion formado a hidroxila. Então nós dizemos que essa substância aqui, ela é básica, apresenta caráter básico. Assim como os ácidos, nós podemos também classificar as bases. Então, as principais classificações de bases são quanto ao número de hidroxila dissociável. Então aqui um exemplo bem comum é o Al ou H3. Então a gente observa aqui 3 hidroxila. Então, nós podemos dizer que ela é tribase, né? Já que eu tenho aqui 3 hidroxilas que são disso, que é possível eu fazer a dissociação. Outra forma de classificar é quanto à solubilidade em água, né? Quando eu tenho uma base lá, eu posso classificá-la como solúvel, como parcialmente solúvel e como insolúvel. Uma dica: são consideradas solúvel, base solúvel, aquelas ligadas, aquela onde a hidroxila está ligada aos metais alcalinos, são consideradas como parcialmente solúvel, aquelas ligadas aos metais alcalinos terrosos, lá na famíliazinha 2A ou 2, e são consideradas insolúvel ou quase insolúvel, aquelas ligadas aos demais metais ali, né? Principalmente os metais de transição, que estão ali na tabela periódica. Outra forma de classificar as bases estão também em relação à capacidade de sofrer dissociação. Então aqui, em relação aos ácidos, a gente tinha o grau de ionização. Então aqui também nós vamos ter o grau de dissociação. É a mesma formulazinha que estava lá no slide anterior, né? Dependendo da porcentagem dessa dissociação, eu posso classificar essa base como forte, como fraca ou como moderada. Com relação à nomenclatura das bases, ela vai variar de acordo com o NOx, né? Se eu tenho um metal ligado à hidroxila com NOx fixo, então a nomenclatura segue a regrinha de hidróxido mais o nome do metal. Como a gente acabou de ver, né? Então aqui a gente temos o ânion hidróxido ligado ao sódio. Lembra lá do sódio? Hoje ali então o sódio está lá nos metais alcalinos. Então, qual é a regrinha que a gente vai utilizar? Então, começa nomeando com o hidróxido, né, em relação ao ânion aqui, hidróxido, e o nome do metal. Qual metal que a gente está ligado aqui? O sódio. Lembram lá? Hoje, li, na. Então, esse aqui é o sódio, metal alcalino. Com relação ao NOx variável, a nomenclatura vai mudar, né?
Então a gente vai novamente colocar a palavra hidróxido, mais o nome do metal, mais o NOx em número romano. Esse NOx, o número do NOx, ele precisa ser colocado em romano. Então, um exemplo aqui que a gente pode observar é com relação às bases, né, que temos a hidroxila ligada ao ferro. Ó, quando nós temos aqui, nesse caso, ferro, OH2, a hidroxila ela tem o NOx menos 1. Então, o que a gente pode observar aqui? Que nós temos duas hidroxila, então esse NOx aqui será menos 2. Então, o NOx do ferro será mais 2. Lembre que NOx precisa dar resultado igual a zero, né? Então, aqui eu vou ter menos 2 e aqui mais 2. Então, esse ferro aqui, o NOx dele é mais 2. Então, nós temos o hidróxido de nome do metal, ferro, e o NOx em número romano. Nesse caso é 2. Nesse caso aqui, o NOx já mudou. Então, a gente já vai mudar a nomenclatura dessa base. Se a hidroxila é menos 1 e eu tenho 3 hidroxila, então eu vou ter menos 3. Né? Para ser igual a zero, o ferro precisa ser mais 3. Então, é hidróxido de nome do elemento, ferro, e o NOx, que nesse caso é 3. Aqui, agora eu trouxe uma tabelinha, que geralmente a gente usa essa tabela para poder identificar a acidez de algumas substâncias. Essa tabela também ela é empregada principalmente naqueles papelzinhos Tarnasol, que a gente utiliza, coloca em alguma substância, e conforme a variação da cor, a gente identifica mais ou menos a escala do pH. Então, aqui, por exemplo, nós podemos observar que as pilhas, né, geralmente são ácidas. Lembrando, nós temos pilhas básicas, assim, na qual a gente utiliza um sal de caráter básico. Pilhas ácidas, né, que nesse caso aqui ela possui lá uma acidez lá perto de zero. Temos também aqui com relação ao ácido presente no nosso estômago, que é o HCl, o ácido clorídrico. Temos a água, que tem um pH igual a 7, é um pH mais neutro. Com relação à base, a gente já tem, por exemplo, a água sanitária. E assim sucessivamente. Vocês podem estar dando uma olhada mais detalhada nessa tabelinha. Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente trabalhará as outras funções que faltaram, que no caso são os óxidos e os sais. E espero que todos estejam bem. Qualquer coisa estou à disposição. Podem estar entrando em contato através do nosso grupo ou através do e-mail. Vocês já possuem. E até a próxima aula.